Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 89. Influências positivas sobre a mente. A gratidão promove a saúde. Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento. Dever tão grande como é orar. Donos de capacidades mentais e físicas. Quão natural é considerar-nos inteiros donos de nós mesmos. Mas a palavra inspirada declara: não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Em nossas relações com os semelhantes, somos donos das faculdades físicas e mentais que nos foram confiadas. Em nossas relações com Deus, recebemos por empréstimo, somos mordomos de sua graça. Alvo de atingir um estado de unidade. É vontade de Deus que a união e o amor fraternal existam entre seu povo. A oração de Cristo, precisamente antes de sua crucifixão, foi para que seus discípulos fossem um como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviara. Essa oração muito tocante e maravilhosa atravessa os séculos, até mesmo aos nossos dias, pois suas palavras foram: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, verso 20. Conquanto não devamos sacrificar um único princípio da verdade, deveria ser nosso constante objetivo atingir este estado de unidade. Esta é a prova de nosso discipulado. Disse Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. O apóstolo Pedro exorta a igreja: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. 1 Pedro 3, 8. Aproveitar o positivo do ambiente. Todos vós já vistes na superfície do lago o lindo e alvo lírio. Como ficamos ansiosos, quanto desejamos aquela flor e nos empenhamos em consegui-la. Não importa quanta espuma, entulho e imundície há em volta. Isso não destrói nosso desejo de possuir o lírio. Admiramo-nos de que o lírio possa ser tão lindo e alvo onde há tanta imundície. Bem, há uma haste que toca as áureas areias embaixo e não absorve nada senão a mais pura substância que alimenta o lírio até que se torne a flor pura e imaculada como a vemos. Não deveria isto ensinar-nos uma lição? Por certo, mostra que apesar de haver iniquidade em toda a nossa volta, dela não nos devemos aproximar. Não faleis na iniquidade e impiedade que há no mundo, mas elevai a mente e falai em vosso Salvador. Quando vedes iniquidade em todo o redor, isso vos torna tanto mais alegres por ser ele vosso Salvador e nós filhos seus. Então, deveremos olhar para a iniquidade em volta e demorar-nos a falar no lado escuro. Não podeis saná-la, então falai de algo mais elevado, melhor e mais nobre. Falai das coisas que deixem boa impressão na mente, e isto erguerá toda a alma desta iniquidade para a luz além. Contar as bênçãos. Se toda a energia mal empregada fosse consagrada ao supremo objetivo, as ricas provisões da graça de Deus nesta vida, que testemunhos poderíamos pendurar nas salas da memória para relembrarem as misericórdias e favores de Deus? Então levaríamos conosco como princípio estável o hábito de acumular tesouros espirituais com o mesmo zelo e perseverança com que os que aspiram a coisas mundanas trabalham pelo terreno e temporal. Bem podeis estar descontentes com a provisão atual, uma vez que o Senhor tem um céu de bem-aventurança e um tesouro de coisas boas e aprazíveis para satisfazer as necessidades da alma. Precisamos hoje de mais graça, precisamos hoje de uma renovação do amor de Deus e sinais de sua bondade, e Ele não negará estes bons e celestiais tesouros ao que sinceramente os buscar. A retribuição corresponder aos dons.
Cada servo tem algum legado pelo qual é responsável, e os vários legados são proporcionais a nossas várias capacidades. Dispensando seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as forças conhecidas de seus servos, e ele espera a retribuição correspondente. Compreender o devido uso das capacidades mentais e físicas. O tempo deve ser empregado judiciosamente, diligentemente e sob a santificação do Espírito Santo. Cumpre-nos compreender exatamente o que é direito e o que é errado fazer-se com a propriedade e com as capacidades físicas e mentais. Deus tem positivo direito de propriedade sobre cada faculdade que confiou ao instrumento humano. Por sua própria sabedoria, ele estabelece as condições do emprego por parte do homem quanto a todo o dom divino. Abençoará o devido uso de toda a faculdade empregada para a glória de seu nome. O talento da palavra, da memória, da propriedade devem todos convergir para a glória de Deus, para o progresso de seu reino. Deus nos deixou encarregados de seus bens em sua ausência. Cada mordomo tem sua obra especial a fazer em promover o reino de Deus. Ninguém tem desculpa. Deus dá os talentos, o homem cultiva a mente. Cumpre-nos cultivar os talentos a nós dados por Deus. Eles são dons de sua mão e devem ser usados em sua devida relação uns para com os outros, de modo a formarem um todo perfeito. Deus dá os talentos, as faculdades mentais. O homem forma o caráter. A mente é o jardim do Senhor, e o homem deve cultivá-la diligentemente a fim de formar um caráter segundo a semelhança divina. Incapacidade produzida pela inatividade. Muitos dos que se eximem de trabalhar para Cristo alegam sua incapacidade para a obra. Fê-los, porém, Deus assim incapazes? Não, nunca. Esta incapacidade é o produto da sua própria inércia e perpetuada por sua deliberada escolha. Já em seu próprio caráter reconhecem o efeito da sentença: tirai-lhe, pois, o talento. O contínuo mau emprego de seus talentos extinguir-lhes-á definitivamente o Espírito Santo, que é a única luz. A sentença: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Mateus 25:30. Imprime o selo do céu sobre a escolha que eles mesmos fizeram para a eternidade. União de diversos elementos. Unidade na diversidade é plano de Deus. Deve haver entre os seguidores de Cristo a união de diversos elementos, um adaptado ao outro, fazendo cada um sua obra especial para Deus. Cada indivíduo tem seu lugar no completar um grande plano que traz o cunho da imagem de Cristo. Um é apto para executar certa obra, outro tem um trabalho diferente para o qual possui aptidões, e outro ainda um ramo diverso, mas cada um deve ser o complemento dos outros. O Espírito de Deus, operando nos vários elementos e por meio deles, produzirá harmonia de ação. Deve haver apenas um espírito dominante, o espírito daquele que é infinito em sabedoria, e no qual todos os vários elementos se reúnem em bela e incomparável unidade. O coração revelado no caráter. O que quer que sejamos no coração manifestar-se-á no caráter, e terá influência em todos com quem nos associarmos. Nossas palavras, nossas ações são cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. E no juízo seremos levados face a face com aqueles a quem poderíamos haver ajudado a seguir caminhos retos, seguros, por meio de palavras escolhidas, por conselhos, caso tivéssemos dia a dia comunhão com Deus e um interesse vivo, permanente na salvação de sua alma. Energia elétrica em outras mentes. Conselho a um homem apático. Deves cultivar a energia de caráter, pois o exemplo de um homem ativo é de vasto alcance e estimula a imitação. Ele dir-se-ia que tivesse uma energia elétrica sobre outras mentes. Os homens fervorosos são poucos em nosso mundo. Obstáculos e barreiras depararão a todo o obreiro de Deus, mas os homens devem ter iniciativa.
O obreiro enérgico, fervoroso, não permitirá que seu caminho seja impedido. Ele forçará as barreiras. Falta a ti uma energia constante, uniforme, tenaz. Deves disciplinar-te. Faz uma mudança completa. Põe em campo a ação vigorosa e vence todos os sentimentos infantis. Tens tido demasiada pena de ti mesmo. Deves tomar a firme decisão de que a vida não passe contigo a ocupar-te com bagatelas. Deves determinar-te a realizar alguma coisa e então pôr mãos à obra. Tens boas resoluções, sempre pretendes fazer alguma coisa, mas não te lanças a fazê-la. Muito de tua ação se reduz a palavras e não ação. Terias muito melhor saúde se exercesses mais vigorosa energia e realizasses alguma coisa a despeito dos obstáculos. O amor de Deus está além de definição. O amor de Cristo é uma cadeia áurea que une ao infinito Deus, finitos seres humanos que creem em Jesus Cristo. O amor que o Senhor tem a seus filhos ultrapassa o entendimento. Ciência alguma o pode definir ou explicar. Nenhuma sabedoria humana o pode compreender. Quanto mais sentirmos a influência desse amor, tanto mais mansos e humildes seremos. A religião molda o ser todo. A religião verdadeira tem sua sede no coração, e sendo ali um princípio permanente, ela atua exteriormente moldando a conduta externa até que o ser todo esteja conformado à imagem de Cristo. Mesmo os pensamentos são levados cativos à mente de Cristo. Se não estiver no coração o permanente princípio, a mente será moldada segundo a enganadora semelhança da mente de Satanás, operando sua vontade para a ruína da alma. A atmosfera que circunda essas almas é deletéria a todos os circunstantes, quer crentes, quer descrentes. Familiaridade com a natureza traz saúde ao corpo, espírito e alma. As coisas da natureza são bênçãos de Deus providas para nos dar saúde ao corpo, ao espírito e à alma. São dadas aos sãos para conservá-los sãos e aos doentes para os tornar sãos. Unidas ao tratamento hidroterápico, são mais eficazes para a restauração da saúde do que toda a medicação de drogas do mundo. A obediência produz descanso. Haverá paz constante a fluir para a alma, pois o descanso se encontra na perfeita submissão a Jesus Cristo. A obediência à vontade de Deus encontra o descanso. O discípulo que segue os passos mansos e humildes do Redentor encontra o descanso que o mundo não pode dar nem pode tirar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, verso 3. A mansidão tende a dar paz. Humildade e mansidão de espírito que sempre caracterizaram o divino Filho de Deus, uma vez possuídas por seus fiéis seguidores, trazem contentamento, paz e felicidade que os elevam acima da servidão da vida artificial. Perdão significa descanso para a alma. Qual é o descanso prometido? É a consciência de que Deus é verdadeiro, de que Ele nunca decepciona aquele que a Ele vai. Seu perdão é pleno e gratuito, e sua aceitação significa descanso para a alma, descanso em seu amor. Descanso, resultado da entrega do próprio eu. Encontra-se o descanso quando se abandona toda a justificação própria, todo o raciocínio partido de um fundo egoísta. Inteira entrega, a aceitação de sua vontade, eis o segredo do perfeito descanso em seu amor. Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesseis, e estais seguros de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. Viestes acaso a ele, renunciando a todos os vossos interesses mesquinhos, toda a vossa incredulidade, toda a vossa justiça própria? Vinde tal como estáis, fracos, desamparados e prontos a morrer. Interesses vitais em vossa proteção. Lembrai-vos de que tentação não é pecado. Lembrai-vos de que, por mais probantes que sejam as circunstâncias em que o homem seja colocado, coisa alguma lhe pode realmente enfraquecer a alma enquanto ele não ceder à tentação, mas mantiver a própria integridade.
Os interesses mais vitais para vós individualmente estão em vossa própria guarda. Ninguém os poderá prejudicar sem vosso consentimento. Todas as legiões satânicas não vos poderão causar dano, a menos que venhais a abrir a alma às artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá ter lugar enquanto vossa vontade não consentir. Caso não haja corrupção em vossa mente, toda contaminação ambiente não vos pode manchar ou corromper. Controlar os sentimentos. Regozijamo-nos na esperança e não nos sentimentos. Na esperança da glória de Deus, sabemos que a tribulação produz a paciência e a experiência, esperança. O que significa isto? Se não nos sentimos justamente como queríamos, devemos voar para a impaciência, falando palavras que mostrem que temos os atributos de Satanás? Não podemos correr o risco de pronunciar uma palavra áspera ou descaridosa, porque estamos à vista dos seres celestiais e estamos ferindo a batalha com todo o universo celestial nos contemplando, e como contristamos o coração de Deus quando de qualquer maneira o negamos. Os sinais da crucifixão nas mãos de Cristo mostram que Ele nos tem gravados na palma de suas mãos. A animação restaura corpo e alma. Fala aos sofredores de um compassivo Salvador. Ele olha com compaixão aos que consideram sem esperança o seu caso. Enquanto a alma estiver tomada de temor e terror, a mente não pode ver a terna compaixão de Cristo. Nossos hospitais devem ser um instrumento para levar paz e repouso às mentes perturbadas. Se puderes inspirar ao desanimado uma fé esperançosa e salvadora, contentamento e disposição animosa tomarão lugar do desânimo e desassossego. Maravilhosas mudanças podem então ser operadas em teu estado físico. Cristo restaurará tanto o corpo como a alma, e reconhecendo sua compaixão e amor, descansarão nele. Ele é a brilhante estrela da alva, resplandecendo em meio às trevas morais deste mundo pecaminoso, corrupto. Ele é a luz do mundo, e todos os que lhe entregam o coração encontrarão paz, descanso e alegria. O cristão não é passivo, mas ativo. Um cristão sadio que se desenvolve não será passivo recipiente entre seus companheiros. Precisa dar, bem como receber. Nossas graças aumentam pelo exercício. O convívio cristão nos fornecerá ar puro para respirar. E respirando-o, precisamos ser ativos. O trabalho cristão realizado, as simpatias, animações e instruções dadas por nós aos que delas necessitam, o domínio próprio, o amor, a paciência e tolerância necessárias exercidas na obra cristã, criarão em nós a fé, a obediência, a esperança e o amor a Deus. É essencial para músculos e forças espirituais que a alma tenha exercício. É preciso fazer trabalho mediante o exercer atividade espiritual em aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Quanto mais fiel é uma pessoa no desempenho dos deveres cristãos, tanto mais vigor desenvolverá ela. O poder social deve ser aproveitado. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. A influência social, santificada pelo Espírito de Cristo, deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água, que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco. Potencialidade do cristianismo. Há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de possuírem faculdades que, exercitadas, as ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Requer-se o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses os homens que Jesus chamou para colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. Nunca tiveram os grandes homens do mundo um mestre assim.
Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele no espírito e no caráter, e os homens conheciam que haviam estado com Jesus. Necessidade de alvos e objetivos. Tende um alvo na vida, enquanto viveis. Juntai luz do sol em redor de vós, em vez de nuvens. Procurai ser uma flor viçosa e bela no jardim de Deus, espalhando perfume em todo o redor de vós. Fazei isto, e nem por isso haveis de morrer um instante mais cedo, mas por certo abreviaríeis vossos dias por infelizes murmurações, tornando vossas dores e indisposições o tema de conversação. Viver para um propósito torna-nos verdadeiramente felizes. Os que vivem para um desígnio, buscando beneficiar e ser uma bênção a seus semelhantes e honrar e glorificar a seu Redentor, são as pessoas verdadeiramente felizes na terra, ao passo que o homem inquieto, descontente, que busca isto e experimenta aquilo, esperando encontrar a felicidade, está sempre queixoso de decepções. Está sempre em falta, nunca satisfeito, pois vive para si mesmo apenas. Seja vosso objetivo fazer o bem, desempenhar fielmente vossa parte na vida. Pôr em tensão todo o nervo. Precisamos pôr em tensão todo o nervo e músculo espirituais. Deus não deseja que permaneçais noviços. Ele quer que alcanceis o mais elevado lance da escada, daí passando ao céu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.